Bom, pessoal, estou recebendo mais uma vez a Patrícia Paloni, da Paloni Paisagismo, né? E em uma outra dica que você nos deu, Patrícia, você falou um pouquinho de jardim vertical. E o tema de hoje é assim, né? Quero ter um jardim vertical, o que eu preciso, por onde eu começo? Qual que é a experiência, qual que é a dica que você dá pra gente hoje aí? Bom, os jardins verticais estão super em alta, né? Ele soluciona bastante a falta de espaço, né? Ele pode ser feito tanto em áreas externas como internas e é importante que se contrate um profissional habilitado para isso, porque o jardim vertical, a planta tem pouco espaço para se desenvolver. Então, existem técnicas, né, que você precisa conhecer para que você tenha sempre um jardim bonito. Você falou de uma coisa que eu vejo que em alguns lugares vende, por exemplo, aqueles painéis, né? Você compra ele, leva para casa, instala lá, coloca 2, 3 parafusos, né? Faz a fixação em uma parede, mas quando instala é muito bonito, né? Depois de 1, 2, 3 meses a gente vê que a planta já não está mais lá, a planta está seca, né? E hoje em Marília tem muito apartamento, por exemplo, né? São lugares que tem pouco espaço, né? O que precisa de espaço, por exemplo, para montar um jardim vertical? O que você me fala? Assim? O jardim vertical ele pode ser de todos os tamanhos, né? Desde 1 por 1, e também pode ser executado de várias formas, né? Ele pode ser cerâmico, que eu utilizo bastante, a cerâmica da Greenwall. Ele pode ser em vasos, tanto de cerâmicos quanto de polietileno, que é aquele material que parece um plástico mais leve e resistente ao sol. Então, são detalhes que a gente tem que se ater, porque às vezes o jardim vertical fica a pleno sol, a pessoa compra aquele vaso como um plástico, vai rachar, então se perde o investimento, né? Você falou de uma coisa que eu achei super importante, né? Tem lugar que pega muito sol, tem lugar que é muita sombra, tem lugar que tem ventilação, tem lugar que não tem. Tem planta que precisa colocar muita água, outras menos. O que você me fala um pouquinho de sombra, sol? O que você me fala um pouquinho disso? Às vezes, Salgadinho, na mesma parede existem essas duas situações, sombra e sol. É por isso que você precisa de um profissional habilitado para poder conhecer a área e propor as plantas, né? Com relação às plantas, acontece da mesma forma de um jardim horizontal. Você vai tentar detectar o que agrada a pessoa, se são as cores, se são só o verde. Eu recomendo sempre plantas perenes, né, de alta durabilidade, né, diferente daquelas que você tem que trocar a cada 6 meses. Eu gosto muito de trabalhar também com as plantas já formadas, porque diferente do jardim horizontal, o vertical, se você planta ela em muda, né, o resultado não é de imediato. O desafio maior, né? Não, o resultado final é diferente, né? Então, você vai olhar e não vai ver planta. Uhum. Então, isso tem que deixar bem claro, porque isso também dá muita diferença de custo. Entendi. Então, você tem que deixar bem claro para o cliente, assim, ó, você vai ter seu jardim formado. Ou, se preferir, nada impede de plantar em mudas, mas você vai ter que ter a paciência de esperar ele se formar. Uma dica muito importante que eu não poderia deixar de citar é fazer a irrigação automatizada no jardim vertical, principalmente, porque além do benefício para a planta, né, cada planta vai receber a quantidade certinha, né, são mangueiras por gotejamento. Então, não vai ter excesso e nem falta de água, diferente de você ir lá manualmente, né? Então, para o seu jardim sempre estar saudável, verde, bonito, é importante a irrigação automatizada. Entendi. Bom, pessoal, se você tem pouco espaço e quer montar o seu jardim vertical, eu indico aqui a Patrícia Paloni, da Paloni Paisagismo,
Tem muitos profissionais na nossa cidade também, mas nada como trazer um pouquinho de verde para nossa área, não é verdade, Patrícia? É isso aí. Então tá. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, marca os amigos, fala um pouquinho de quais são os temas que você quer escutar da gente na nossa próxima Dica do Especialista. Até o próximo vídeo.